Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar especificamente com aqueles novos colegas e com os futuros colegas também. Afinal de contas, ontem saiu o resultado do 37º exame da OAB, a segunda fase, e muitos aí já estão comemorando, né? Outros já estão aí, infelizmente, amargando, né, uma reprovação, mas não desistam, esse não é o fim da vida. Outros exames virão e eu acho que esse é o momento ali de colocar na balança o que eu fiz de errado, né? Onde eu errei, né? Se eu estudei, se eu fiz tudo que eu tinha que fazer e por que não deu certo. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Para o próximo exame. Então não quero me estender muito nesse assunto agora, mas parabéns aí aos aprovados. E sucesso a todos, sejam bem-vindos à advocacia, esse mundo fascinante, porém estressante também algumas vezes, né? Mas isso em todas as profissões tem. Então sejam muito bem-vindos e eu trago aí para vocês umas dicas de como você iniciar na sua carreira profissional e trilhar aí o caminho do sucesso, né, da melhor forma possível, de forma menos dolorosa possível. Todo mundo fala, o caminho do sucesso ele é cheio de espinhos, nem sempre. Isso depende de como você conduz o seu trabalho. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, aí é a dica número 1, que serve também como uma regra de ouro para a vida, né? Seja ético, pelo amor de Deus, pelo amor do que você acredita. Seja assim o mais ético possível com o seu cliente, porque o cliente ele é o seu melhor cartão de visita. Se você fizer um trabalho bem feito, ele vai te indicar muito por aí, e graças a Deus eu posso falar isso por mim, né? Eu não vou dizer para vocês que eu sou perfeita, porque eu não sou, tenho muito que aprender ainda, né? E a vida é um constante aprendizado e a profissão não é diferente. Mas muitas pessoas aí indicam, né? Porque sabem que você trabalha da forma correta, com ética, né? Sempre explicar aí aos clientes o risco de uma ação judicial, se é viável, se não é. Evita entrar na pilha do cliente, que muitas vezes ele chega assim com aquela empolgação, olha, eu tenho uma causa ganha e vamos para cima porque eu te pago 50% de honorários. Calma, gente, não é assim. Não entra na pilha do cliente, que muitas vezes ele está empolgado, ele acha que é de uma forma e não é. Às vezes ele vem ali, muitas pessoas já chegaram para mim, olha, vamos lá, olha, eu acho que é 100% de chance da gente ganhar, e daí você vai analisar o caso, é uma causa mais para perdida do que para ganha. Então, tome muito cuidado com isso, né? Não prometa resultados, jamais, nunca diga para o cliente, olha, a causa é ganha ou a causa, né, nunca dê um percentual maior que 50%. Tá? Quando alguém me pergunta, mas qual que é a chance de a gente ganhar em percentual? 50%. Mas por que 50%? Você acha que não vai dar? Calma, foi isso que eu disse. Não coloque palavras na minha boca, tá? Não me confunda. Na verdade, o que acontece? Eu sempre falo que o processo ele pode ser uma guerra. Então, você não sabe quais são as provas que a parte contrária vai apresentar. Às vezes, você chega, você fala, né, você apresenta as suas provas ali, mas a parte contrária apresenta provas que derrubam todos os seus argumentos, todas as suas teses, e isso acaba sendo um pouco frustrante. Não me aconteceu isso ainda, graças a Deus, né? Mas eu sei que ninguém está livre disso acontecer também. Por isso que é importante você explicar para o cliente quais são os riscos, não oferecer, não prometer resultados. A única promessa que você pode fazer para o seu cliente é: eu vou dar o meu melhor e vou lutar pelo teu direito, porque o interesse, né, o interesse que você ganhe é meu também, né? Então eu sempre falo isso para o cliente, e isso acaba passando uma segurança para ele. E, claro, a partir do momento que você fala isso, você está assumindo ali um compromisso, você está assinando um termo ali que você vai dar o seu melhor e não permita fazer menos do que isso, tá? Seja transparente ao máximo com o cliente. Muitas pessoas me procuram e falam assim, olha, eu procuro saber do processo, mas o advogado não me responde.
Ou então, sabe, fala qualquer coisa. Gente, não é assim. Na verdade, a gente sabe que, né, as demandas judiciais hoje são muito grandes e o número de servidores não acompanha ali o crescimento da demanda. Então, isso gera, sim, uma certa lentidão, né, no sistema judiciário, e isso acaba deixando o cliente ainda mais ansioso. Mas, se você vê, por exemplo, o processo ele andou, ele teve uma movimentação, vai lá e conta para o cliente, fala, olha, andou, explica o que aconteceu, o que vai acontecer, o que pode acontecer daqui para frente, né? Se está parado há muito tempo, olha, o processo está parado, mas eu vou me manifestar pedindo prosseguimento, sabe? Sempre tem esse contato com o cliente ali para que ele sinta segurança, para que ele veja que você não deixou ele de lado, porque é muito comum a reclamação maior das pessoas meu advogado me deixou de lado. Isso não é verdade. Em alguns casos a gente sabe que mas isso não vem ao caso agora. Mas é importante sim você ser transparente, porque você é apenas a ponte entre o cliente e o poder judiciário. O dono do processo é ele, então se ele quiser saber do processo, se ele quiser um número, ele tem todo o direito e você tem o dever de passar, tá? Então, eu sempre falo assim, a gente tem que agir como se o processo fosse da gente, mas ele não é. Sempre sabendo, sempre ciente ali de que o processo é do cliente e a gente é apenas a ponte, tá? Outra coisa que é muito delicada. Eu, particularmente, sou neurótica, paranoica, enfim. Prazos. Gente do céu. Isso é muito grave, porque você perder um prazo, você pode colocar o resultado do processo em risco. Se você perde o prazo, nossa, isso pode trazer danos irreparáveis ao cliente e ele vai querer que você repare com um processo aí contra você, uma reclamação, né, uma denúncia aí na OAB, e com toda a razão. Então, é muito importante você controlar os seus prazos. Eu fico com os sistemas abertos aqui o dia todo. Se tem, né, pelo menos ali de hora em hora eu dou uma atualizada para ver se teve alguma novidade, porque, né, e vejo as intimações. As intimações ali, a gente tem ali um prazo para abrir, um prazo para cumprir, então é muito fácil se organizar, né? Hoje só perde prazo quem quer, né? E quem ali não se atenta a isso. Então isso é muito importante, é muito, assim, é fundamental, né? Afinal de contas, mostra também como você zela pelo processo e pelos interesses aí do seu cliente. Mas tome muito cuidado para não perder prazo, porque olha, você perder um prazo pode te trazer transtornos que você não quer e ninguém, né, é obrigado a passar. Claro, alguns merecem, mas isso é outra história, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês valorize o teu trabalho. Não tô dizendo para você cobrar o olho da cara do cliente, até porque senão você não vai ter cliente, né? Mas respeite ali os limites da tabela, sabe? Se possível, negocie com o cliente, faça contrato, nem que seja com a sua mãe, mas faça. Porque no contrato, e o contrato tem que ser bem detalhado, direitos e deveres de ambas as partes, você não precisa, sabe, correr riscos. Você só corre risco se você quiser. Coloca ali, principalmente no que diz respeito à inadimplência e atraso, sabe? Coloca ali os juros, as multas, tudo que for pertinente ali para você não ter prejuízos, porque tem sido cada vez mais comum as pessoas virem, claro, a gente sabe que imprevistos acontecem, tá? E ninguém tá livre, né? Quem nunca teve um imprevisto na vida aí, que atire a primeira pedra, mas é muito comum, né, as pessoas terem imprevistos, ainda mais hoje, né, na situação econômica aí que o país se encontra. E não estou falando de governante, não me interessa falar sobre isso, isso é um assunto que eu detesto falar, né? Não vou acusar presidente, não vou acusar ninguém, porque não é esse o assunto aqui. E eu também não gosto mesmo de falar sobre isso, né? Falo nos momentos certos para as pessoas certas, isso para mim é importante. Mas assim, faça contrato, coloque, sabe, as cláusulas ali sobre atraso e inadimplência e fique muito atento, né, nas pessoas, porque é muito importante você prestar atenção se o cliente, porque você sabe ali, né, se você tem um contato mais próximo ali com o cliente, você vai saber se ele tá
falando a verdade, se ele tá te enrolando, se ele tá, né, dando desculpa, enfim. Como eu falei, imprevistos acontecem, mas tem que ser uma exceção, não uma regra. Porque tem aquelas pessoas que todos os meses acontece alguma coisa, né? E, eu tive um problema, tive um imprevisto, tive, né, um contratempo, não vou poder te pagar. Tudo bem, acontece. Mas, você já parou para pensar se por acaso, de 10 clientes que você tenha, 9 resolvam ter contratempos no mesmo mês, né? Então, pode acontecer? Pode, né? Não tô dizendo que não, mas aí você vai ser mais um com imprevisto, porque as suas contas não esperam você ter dinheiro para chegar, né? Então, a concessionária de luz, de água, de internet, de telefone, eles não querem saber se você tem dinheiro para pagar. Chegou o dia, você vai ter que pagar e acabou, né? Então, tome muito cuidado com isso também, né? Se você tomar os problemas dos outros para si, você vai ser mais um com problema, né? E vai você chorar abraçado aí com toda essa galera aí. Mas, como eu falei pra você, não tô dizendo também que seja desumano. Não, claro que não. Mas respeite o seu trabalho, né? E imponha respeito. Quando eu falo imponha respeito, eu não tô dizendo pra você briga com o cliente. Não, jamais. Mas tente chegar num consenso, numa solução junto com o cliente para que, né, ele possa resolver ali a sua situação e também a dele, né? Ele não vai ficar inadimplente com você e também, né, se duvidar, vai ficar até agradecido ainda ali, né? Já me aconteceu isso, essa questão de várias pessoas terem imprevisto no mesmo mês, e isso foi meio recente, até me trouxe um pouco aí de dor de cabeça. Aí eu pensei, não, agora é hora de rever algumas coisas, né? Então, vou atrasar, né? Esse mês eu vou poder te pagar, então vou te passar o valor atualizado no próximo, né, pro próximo mês. Então, atualiza, não tenha medo. Você não está fazendo nada errado, você tá fazendo valer o teu direito de receber pelo teu trabalho. E você sabe, a gente sabe que tem gente que quando você cobra ainda acha ruim, mas, né, se você é advogado particular, a pessoa sabia disso quando te contratou, então não tem, sabe, não tem como, tem coisas ali que não tem como aceitar, né? Mas isso depende de cada um também, a forma de cada um trabalhar. Se a pessoa quiser trabalhar pro bono também, isso é problema dela, né? Não me oponho, não sou ninguém para me opor, mas, enfim, cada um sabe de si, sabe onde seu sapato aperta, né? Nunca, em nenhuma hipótese, seja grosseiro com o cliente. Vai ter gente que vai te irritar, pode ter certeza disso. Vai ter aqueles que vão te mandar mensagem 11h30 da noite. Você não é obrigado a responder, tá? Só pra você saber. Vai ter aqueles que vão entrar em contato com você num domingo de manhã pra querer saber do processo. Você atende se você quiser. Você não é obrigado a atender também, né? Mas assim, já no início, deixa claro pro cliente, meu horário de atendimento é esse, né? Se for o caso, até coloca ali, até no contrato também, porque a pessoa assina o contrato e está ciente ali do que, né, das regras. Então, meu horário de atendimento é esse, eu não atendo fora desse horário, a menos que seja uma emergência, né? A gente sabe aí que os colegas criminalistas muitas vezes precisam, né, correr aí para as delegacias afora para defender o seu cliente, para tirar o seu cliente de lá. E isso faz parte aí do trabalho deles também, então, né? Mas se você não se aplica a essa situação, você pode perfeitamente fazer aí no WhatsApp uma conta comercial, é muito simples de fazer, e deixar a mensagem automática com seu horário de atendimento, tá? Isso é uma forma ali de você sutilmente mostrar para o cliente que, olha, eu não estou disponível 24 horas, tá? E o cliente, a maioria respeita, sabe? A maioria respeita. Acontece ainda alguns mandar mensagem para mim no sábado, né? Eu não trabalho no sábado, trabalhava antes quando eu tinha dois trabalhos, mas agora não mais. Aí eu falo, olha, posso retornar na segunda-feira? Se eu ver que não é nada urgente, posso retornar na segunda-feira? Mas nunca deixar o cliente ali no vácuo, sabe? Claro, a menos que ele mande mensagem de madrugada, você também tá dormindo, não vai parar pra responder, né? Mas procurar sempre ali, sabe,
não deixar no vácuo e falar, olha, se for o caso, se você for responder a mensagem, olha, posso te retornar na segunda-feira, que hoje eu não estou atendendo, né? Ou já está tarde, hoje, né, eu não atendo fora do horário, enfim, né? Porque afinal de contas, muitas pessoas não sabem ali que o advogado é um ser humano, que tem família, né, que precisa se alimentar, né? Muitos não sabem que advogado se alimenta, tá? Muitos não sabem que advogado dorme, enfim, né? Mas, ironias à parte, você determina o seu horário, você determina os seus dias de trabalho e você também determina se você vai ser um sucesso ou vai ser um fracasso, tá? Tudo vai depender da forma aí como você trata o seu cliente. Agora a parte mais delicada da conversa nossa aqui. Cuide das suas finanças, tá? A gente vê muitas pessoas aí que ainda se deslumbram com aqueles, né, às vezes recebem honorários ali com valor considerável, né, e acabam gastando tudo de uma vez só. Eu vou comprar um carro, eu vou fazer tal coisa, eu vou gastar na noitada, enfim, né, e acaba que não é todos os meses que você vai ter ali um valor alto entrando na sua conta. Amém que seja que você receba, né? Que seja que, né, todos os meses, mas a gente sabe que uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. Então, não dá pra gente contar, né? Ainda mais se você for autônomo. Você não tem certeza se você vai receber aquele mesmo valor todos os meses, né? Como eu falei, alguns clientes têm imprevistos, né? Pode ser que naquele outro mês você receba a mais, pode ser que você receba menos. Então é importante você ter um controle financeiro, você evitar de todas as formas misturar o teu dinheiro profissional, né, do teu escritório com o teu dinheiro pessoal. Se você fizer isso, pode ter certeza, você está no caminho certo da falência, tá? Porque misturar dinheiro profissional, dinheiro pessoal nunca deu certo. Já vi muitas empresas falirem por isso. Então é importante você saber separar, né? Se você puder, mesmo que você não tenha ainda aberto aí não tenha ainda regularizado a tua situação, né, do seu escritório, por exemplo, eu trabalho sozinha, né, e acabei de abrir aí a minha sociedade individual de advocacia, porque, né, como pessoa jurídica, os impostos são menores, as facilidades são maiores, né? Principalmente aí no imposto de renda, porque o leão, o que todo mundo tem falado, que esse ano o leão tá faminto, tá furioso por isso. E então acho que não vale a pena arriscar, né? Então, se você já está ganhando aí não vou dizer para você que já tá rico. Eu não sou rica ainda não. Ainda não. Quero ser, né? Quem não quer? Mas é muito importante assim você ter, né, o que você puder evitar de gastos desnecessários. Claro, é importante você investir na sua carreira, investir no seu escritório, né, ter aí facilidades, mas não desperdice, não esbanje. É bom você ter uma reserva, né, porque se amanhã ou depois aquele cliente, né, um ou dois ali, alguns tenham esses imprevistos, você tenha de onde tirar para se socorrer naquele momento. Não vou dizer tem uma reserva de emergência, porque se você quer ter uma reserva de emergência, é porque você está pedindo emergência. Não, tem uma reserva. Para quê? Para você ter. Se você precisar usar, né, você tem de onde tirar. Se não, deixa quietinho lá, deixa rendendo. A gente sabe que se for poupança aí não rende muito, né? Mas não tô aqui para criticar também. Mas é importante sim você ter essa separação de dinheiro profissional e pessoal, tá? Então, a princípio é isso, né? Mais uma vez, parabéns aos aprovados que não desistam. Muito sucesso a todos. Espero que tenham gostado. O vídeo ficou um pouco extenso, não era essa a intenção, né? Mas eu vou falar a verdade para vocês, eu tive que enxugar um pouco aqui, porque senão eu passaria a tarde inteira. Eu, quando começo a falar, não paro mais. Mas é isso, fiquem com Deus. Precisando, podem contar comigo, né? É muito importante aí os colegas se ajudarem. Existem grupos aí no Facebook, grupos fechados de advogados, em que as pessoas se ajudam muito. E, nossa, é muito importante mesmo. E, claro, né, sempre peça também, quando você precisar de informações, né, ou quando tiver dúvidas, alguma coisa, procure alguém de confiança.
Porque assim como tem muitas pessoas boas, e isso não só na advocacia, mas em todas as profissões, também tem aqueles que querem te passar rasteira só para ver o seu tombo. É isso, fiquem com Deus, até a próxima.